Glória a Deus, aleluia. Pai do Senhor para a igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Leremos o texto que foi lido na introdução pelo nosso pastor. Enquanto você procura, ou enquanto coloco no telão, quero externar gratidão a Deus pela oportunidade de fazer menção da sua palavra na noite desse dia. Agradecer a Deus por esse ministério, vida do pastor Natanael Frásio, pela referência ministerial que ele é. Eu não posso falar que eu vinha nessa igreja quando eu era pequeno, porque eu pequeno ainda sou. Mas sempre que venho aqui trago a memória, a nossa infância, né, a nossa adolescência, esses encontros de jovens, quando tinha cruzadas ali na rua. Era o Marlon até que trabalhava com jovens na época. E a gente esteve muito aqui, algumas vigílias, vinha para cá. E essa igreja, naturalmente, eu pude acompanhar o seu crescimento e sou um admirador da liderança do nosso pastor Natanael. Amém? Estou aqui debaixo da permissão do meu pastor José Carlos dos Santos. Me saí bem, ó. Fizeram o convite, eu liguei para ele. Quando eu liguei para ele, ele falou assim, não, já me avisaram que iam te convidar. Eu falei, então tá bom, né? Se eu não te ligo e aceito o convite, ia ficar no jangal, mas graças a Deus. Não pude vir acompanhado da minha esposa, ela está no trabalho, aí eu deixei as crianças lá, Timóteo e a Mirella. Timóteo é o caçulinha, fez 2 anos ontem, e a Mirella é mais velha. Ficaram com a mamãe lá no trabalho para que eu pudesse estar aqui, mas espero que numa próxima eu possa estar junto à minha família. Amém? Vitória, sou grato a Deus também pela sua vida, que veio hoje. Quem está com frio aqui, diga amém. Meu Deus, está frio, né? Bateu 18 graus, parece até... Tá não? Tá calor, pastor? Aqui está calor, porque o Espírito Santo está aqui. Se não fosse isso, a gente estava perdido. Mas graças a Deus que você veio, venceu o cansaço, venceu a chuva, venceu o frio e veio aqui para poder ser incendiado pela presença de Deus. Amém? Vamos lá, capítulo 2, apenas o versículo de número 42. Leremos. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. A versão NVT, pode ser? Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão, e você se assente glorificando ao Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Amados irmãos, estamos diante de um livro, tendo para nós como Atos dos Apóstolos, mas comumente considerado também como Atos do Espírito Santo. Quando você observa o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que a ênfase está naturalmente na manifestação do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos. Essa maneira ou essa abordagem que é feita em Atos dos Apóstolos, ela naturalmente, ela pertence ou ela expressa a identidade do autor. Lucas é o autor de Atos dos Apóstolos, como também do evangelho que leva o seu nome. Quando nós paramos para poder ler a estrutura dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos perceber que cada autor naturalmente desenvolve a sua narrativa a respeito de Jesus, ou desenvolve o seu texto a respeito de Jesus de maneira peculiar. Ainda que estejam falando da mesma pessoa, cada um procura destacar algum ponto, alguma característica, e naturalmente considerando também o público-alvo ao qual ele quer atingir, para assim logo construir o seu texto. Por exemplo, quando você começa a ler o evangelho que Mateus escreve, você vai ver ali a genealogia de Jesus e algumas abordagens que são feitas dentro do capítulo 1, capítulo 2 e ao longo do evangelho também, o evangelista destacando, e isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. E assim aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Então você vai ver uma série de repetições de aplicação de Mateus, porque ele estava logo escrevendo para uma comunidade que era judaica, judaico-cristã, então ele precisa mostrar para essa comunidade logo que Jesus ele é o cumprimento das Escrituras, que ele é o cumprimento da lei, dos escritos e profetas, a Torá, Nevim, Ketuvim, que é a estrutura hebraica do texto sagrado. Quando nós olhamos os demais evangelistas, você vai perceber que Marcos já não fala da genealogia de Jesus, e muito menos do seu nascimento, ele já inicia falando do ministério de Jesus. Então, Marcos é
alguém que relata como se fosse um jornalista para alguns estudiosos, porque ele é muito prático no seu texto, ele é muito direto no seu texto. Marcos não dá muita volta. Para alguns estudiosos, alguns teólogos consideram que Marcos vai apresentar o Jesus da ação, o Jesus que não tem tempo a perder, um Jesus que está sempre pronto a fazer obra, um Jesus que não descansa, um Jesus que está sempre em atividade. Você olha o evangelho que João escreve, uma perspectiva absolutamente diferente do que Marcos, Mateus e Lucas, que são os evangelhos sinóticos, vai trazer uma perspectiva de Jesus, naturalmente trazendo ele como Deus ou como Filho de Deus, que é aquele que é, antes da fundação do mundo, o Criador de todas as coisas. Quando você olha para o evangelho que Lucas escreve, ele tem naturalmente a intencionalidade de escrever para uma comunidade gentílica, uma comunidade de gentios. Davi, o que é o gentio? O gentio basicamente é o seguinte: existiam judeus e existiam gentios. Existiam os judeus e existia todo o resto. Quase que eu falei existia, né? Existia todo o resto. Então, nós basicamente seríamos os gentios. Então, o Lucas tem essa proposta de escrever para essa comunidade. Tendo em vista que ele vai escrever para essa comunidade, ele vai ter algumas características peculiares no seu texto. Por exemplo, Lucas é o autor que vai trabalhar no seu evangelho, apresentando Jesus como a salvação, como o Salvador, o que também está, lógico, intrínseco em Atos dos Apóstolos. Se você pegar ali Atos dos Apóstolos, capítulo 16, você vai ver quando aquele carcereiro está ali, né? No cárcere, ele vai fazer as seguintes perguntas: o que eu preciso fazer? E aí Paulo vai responder: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. A salvação está explícita no Evangelho de Lucas. A própria Maria, quando ela faz o Magnificat no Evangelho de Lucas, ela vai falar que Jesus, na verdade, Deus é o Deus da sua salvação. Então, a salvação está explícita ali. Lucas também vai dar muita ênfase a alguns grupos que não são tão valorizados nos demais evangelhos. Na verdade, Lucas vai dar mais ênfase para esses grupos. Que grupos são esses? As mulheres, as pessoas de baixa renda, as pessoas mais simples, mais humildes, as pessoas doentes. Lucas vai mostrar um Jesus que está mais sensível a esse grupo, um Jesus que vai até esse grupo, um Jesus que se preocupa com esse grupo. Você pode perceber que logo no início do capítulo, nos primeiros capítulos de Lucas, ele vai ter relações, Jesus vai ter relações, né, diretas, no caso, com diversas mulheres ali que vão ser aplicadas. O próprio Jesus, quando se ressuscita, ele se apresenta primeiro a uma mulher e não aos discípulos. Então, você vai ver um Jesus dando atenção às mulheres, se preocupando com os mais pobres e com os mais necessitados. Um outro ponto, para que a gente possa, então, introduzir aqui a parte do texto, é que Lucas, mais do que todos os evangelistas, vai trazer a perspectiva do Espírito Santo. Nenhum autor dos evangelhos fala mais do Espírito Santo do que Lucas. Nenhum autor dos evangelhos, seja Marcos, Mateus ou João, fala mais do que Lucas sobre o Espírito Santo. A ênfase dele está na ação do Espírito Santo. A característica também, uma característica importante dentro do evangelho lucano, é que, embora ele seja um médico, né, como nós observamos no texto sagrado, alguns teólogos vão aplicar que Lucas ele escreve o seu texto de maneira proposital, como se fosse um pintor. Embora nós tenhamos Lucas, João e Atos, o ideal é que a gente leia o Evangelho de Lucas, pule o Evangelho de João e leia Atos dos Apóstolos. Não é para você excluir João, não. Só para que você tenha uma leitura corrente. Por quê? Quando Lucas escreve para Teófilo, você vai perceber que ele faz um primeiro tratado e o que nós vemos em Atos parece ser um segundo tratado. Então, ele dá continuidade, a identidade, as características literárias são as mesmas. E Lucas parece propositalmente escrever os textos como se fosse, de fato, um quadro, como se ele pintasse um quadro como um artista. Então, você vai perceber cenários dentro do Evangelho de Lucas que estão intrínsecos também em Atos dos Apóstolos. Por exemplo, um deles é a manifestação do Espírito Santo, ao qual está aqui o texto que a gente vai abordar. Você vai perceber que Jesus, quando inicia o seu ministério no Evangelho de Lucas, ele vai ser batizado no Rio Jordão, e há uma manifestação ali, Jesus sendo batizado, o Espírito Santo de forma corpórea, né, de uma pomba, e também a voz de Deus, que vai clamar, a partir de uma interdiscursividade veterotestamentária, vai falar: eis o meu filho amado em que eu me comprazo. Jesus só inicia o seu ministério depois da manifestação do Espírito Santo. Então, percebe, Lucas está falando, olha, Jesus começou o ministério dele a partir da descida do Espírito Santo. Quando a gente inicia Atos dos Apóstolos, o que a gente vê? A gente observa no Evangelho, tanto de Lucas quanto de João, que os discípulos estavam trancados dentro de casa com medo. Jesus aparece, sopra o Espírito Santo, depois eles vão para Jerusalém, e eles só começam o ministério depois da descida do Espírito Santo. Ou seja,
O Espírito Santo capacita Jesus para desenvolver o seu ministério. Esse mesmo Espírito Santo capacita a igreja para desenvolver o ministério. Só que Lucas não quer que nós olhemos para esse texto e fiquemos afastados dele. A proposta de Lucas é que nós venhamos, de fato, ter um contato mais direto com esse texto, que esse texto se torne palpável para nós, de maneira que a gente compreenda a ação do Espírito Santo sobre a vida de Jesus, fez com que Jesus vivesse e fizesse o que fez. A ação do Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos fez com que os apóstolos vivessem o que eles viveram. E aí, quando nós olhamos para isso, o que Lucas quer que nós venhamos a compreender? Que a mesma ação do Espírito Santo sobre a vida de Jesus e sobre a vida da igreja no primeiro século do decorrer, também precisa estar manifesto na minha e na sua vida. Ele quer que nós olhemos para esse texto e fale o seguinte: se o Espírito Santo agiu na vida de Jesus, Jesus fez o que fez, se ele agiu na vida dos apóstolos com as suas fragilidades, com os seus problemas, com as suas limitações, este mesmo Espírito Santo pode fazer também na minha e na sua vida, basta nós nos posicionarmos diante da presença dele. Sou craque em quebrar copo, pelo amor de Deus. Então a gente percebe essa questão que é proposital. Um outro ponto, por exemplo, você vai perceber que quando Pedro trai a Jesus, ele traz Jesus no pátio, né? Ali no pátio, onde ele está acompanhando Jesus sendo levado pelos judeus, né? Na verdade, não são soldados romanos que perseguem Jesus primeiramente nesse momento, mas Jesus está sendo levado e Pedro acompanha de longe. E ele está no pátio ali. Naquele pátio tinha uma fogueira, e Pedro vai negar Jesus 3 vezes. Lucas faz com que, dentro do livro de Atos dos Apóstolos, Pedro volte ao mesmo lugar, diante das mesmas pessoas que agrediram a Jesus e crucificaram ele, diante das mesmas pessoas, no mesmo ambiente, para poder falar o seguinte: Pedro, foi aqui basicamente que você me traiu, e é a partir daqui que eu quero que você desenvolva a tua obra, o teu ministério. Então Pedro, que antes traiu Jesus, o Pedro que antes estava com medo, agora está no mesmo lugar, diante das mesmas pessoas, mas com o poder do Espírito Santo, ele abre a boca com ousadia para poder pregar o evangelho para aquelas pessoas. Então você percebe que são 2 ambientes, são 2 ocasiões, sempre uma mudança a partir da manifestação do Espírito Santo. Uma coisa somos nós, com as nossas limitações, fraquezas, com a nossa pequenez, com o nosso pecado, com as nossas falhas, seja lá o que for, sem a presença do Espírito Santo, irmão, mas com a presença do Espírito Santo, a gente se ergue igual Pedro, começa a pregar com ousadia e faz coisas que aos nossos olhos seriam incapazes. É ou não é, irmãos? Experiências que nós tivemos, que a gente fala assim: meu Deus, olha o que eu fiz. Olha, meu Deus, como é que eu fiz isso? Eu não sei, ação do Espírito Santo. Só que aqui, conforme dito pelo nosso pastor, em Atos capítulo 2, ele falou sobre o resultado da ação do Espírito Santo. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Não vamos abranger muito, vou falar só sobre algum ponto. A gente percebe que há uma ordem de Jesus para que os discípulos permanecessem em Jerusalém, até que se cumprisse a promessa. Havia uma promessa, Pedro faz a leitura desse cumprimento da promessa, falando que era a promessa que foi feita pelo profeta Joel. Então Pedro faz essa leitura. Mas existe um ponto aqui que é importante destacar. Jesus não faz um pedido para os discípulos. Jesus não está orientando os discípulos: olha, eu acho melhor vocês ficarem em Jerusalém. Não. Jesus não está falando o seguinte: olha, eu estou pedindo para vocês ficarem em Jerusalém. Também não. Jesus está dando uma determinação. A NVT aqui não traz essa aplicação, mas a Almeida Revista Corrigida vai trazer assim, e determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que ficassem até o cumprimento da promessa. Entenda, há momentos na nossa vida em que nós vamos ouvir um chamado de Deus. Há momentos na nossa vida em que Deus pode nos fazer um pedido ou um convite, mas há momentos que Deus estabelecerá uma determinação. Se a promessa da descida do Espírito Santo estava debaixo da determinação, se você ficar onde Deus mandou, você vai viver a promessa que Ele estabeleceu. Qual é o problema? Tem muita gente querendo ser cheia do Espírito Santo, mas não se posiciona aonde Cristo determinou. Jesus não está pedindo, está determinando: permaneça.
Mas tem gente que não permanece em lugar nenhum. Hoje está aqui no Despertando Vida, semana que vem vai lá no Lins, aí na outra semana está numa outra igreja, depois está no Universal, aí daqui a pouco está numa outra. Não tem o posicionamento. Então a gente precisa entender que para que a gente possa desfrutar das promessas de Deus, nós precisamos estar aonde Ele determinou. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então é importante nós estarmos debaixo de uma obediência. As coisas de Deus na nossa vida não acontecem conosco vivendo de qualquer maneira. Tem pessoas que acham que vão viver de qualquer maneira e vão viver tudo aquilo que Deus tem para elas. Ou tem aquelas que estão reclamando que não vivem aquilo que Deus estabeleceu, mas a responsabilidade é toda sua. Você já viu que parece que tem algumas pessoas que a gente acha que elas passaram na frente. Fala, meu Deus, estou pedindo tanto uma bênção, não consegui, o irmão alcançou a bênção dele. Talvez seja porque o irmão se posicionou e você ainda não. Tem uma promessa de Deus sobre a tua vida, mas se você não estiver onde Cristo quer que você esteja, você pode morrer e nunca vivenciar essa promessa. Ah, mas tem um louvor que diz que quem tem promessa de Deus não morre. Então você continua vivendo de qualquer maneira que você vai ver se você vai ter um resultado positivo ou negativo. Amém? Bom, após essa determinação, após eles ficarem ali, a manifestação era descer do Espírito Santo, e nós vemos aqui, os discípulos começam a pregar com muita ousadia. Pedro, na verdade, se levanta, junto com os demais discípulos, e começa a pregar com muita ousadia. Quando Pedro começa a pregar, na verdade, antes de Pedro começar a pregar, eles começam a falar em outras línguas. Há, naquele momento, ali em Jerusalém, uma reunião de milhares de pessoas subindo para Jerusalém. Milhares e milhares de pessoas subindo para Jerusalém para poder celebrar uma das festas que eram determinadas ali por Deus. E aí, quando Pedro e os discípulos começam a falar em outras línguas, eles vão fazer uma pergunta que é perspicaz. Vão falar o seguinte: não são galileus esses homens? Como é que eles podem falar em nossa língua? Perceba, a expressão que eles usam para galileus é uma expressão pejorativa, porque não se esperava nada de bom que pudesse vir da Galileia. Por exemplo, Nazaré da Galileia. Quando o Filipe fala com Natanael, a respeito, falou com Natanael, né, pastor Natanael, que ele tinha encontrado o Messias, ele vai falar o seguinte: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré ficava exatamente localizada na Galileia, que também era conhecida como a Galileia dos gentios. E aqui está um problema. Se a Galileia é a Galileia dos gentios, ali havia um povo que era muito rejeitado pelos judeus, que eram de fato, ou habitavam na Judéia, que eram os judeus de puro sangue, basicamente o seguinte. Que eram judeus puro sangue. Então, eles rejeitavam as pessoas que eram da Galileia. Lá, naturalmente, havia uma condição econômica. As pessoas que lá moravam tinham uma condição econômica mais baixa. Não quer dizer que as pessoas eram absolutamente pobres, muito pelo contrário, mas as pessoas eram desconsideradas. E aí percebe que quando o Espírito Santo de Deus ele desce sobre a vida dos discípulos, sobre a vida de todos aqueles homens, é um Espírito que não faz acepção de pessoas. Lembra que nós falamos que Jesus atendia as mulheres, atendia as crianças, atendia as pessoas com deficiência? Jesus atendia a todos porque Jesus não faz acepção de pessoas. Então a descida do Espírito Santo não está ligada, não está entrelaçada à nossa condição, à nossa capacidade cognitiva, não está ligada à nossa posição social, não está ligado à tua aquisição, não está ligada ao cargo eclesiástico que você tem. Ah, não, Deus só manifesta o Espírito Santo sobre a vida de quem tem posse, não só manifesta sobre quem tem mais dinheiro, não só manifesta só para quem não, muito pelo contrário, o Espírito Santo alcança a todos, seja pobre, rico, homem, mulher, seja quem fala bem, quem não fala bem. A igreja, principalmente a Assembleia de Deus, irmãos, ela foi fundamentada por pessoas simples. Se hoje nós estamos aqui pessoas iletradas, mas cheias do Espírito Santo, que estabeleceram a igreja. Nós vemos aí as pessoas mais antigas, falar mais velho eu não volto, né? Os mais antigos, mais tradicionais, pessoas absolutamente simples, mas eram cheias do Espírito Santo, ou são cheias do Espírito Santo. Só que a gente está criando na nossa cabeça de que a gente precisa ter algo para poder Deus agir sobre a nossa vida, e esquece que a manifestação do Espírito Santo, embora careça da nossa obediência, também precisamos entender que Deus, Ele age e manifesta o poder dEle na vida de quem Ele quer. Seja pescador, seja empresário, seja cobrador de impostos, não importa. Deus manifesta o Espírito onde quer.
Amém? Bom, após a descida, há então um resultado, há uma manifestação que traz consequências. E dentro do texto aqui que nós lemos, essa consequência, ela vai falar da unidade da igreja, né, da oração, do partir do pão que aconteceria entre eles. E aí eu quero focar apenas na questão da comunhão para a gente poder sintetizar e já se caminhar para o final. Bom, é preciso que nós entendamos que Deus, ele é um Deus que se manifesta nas relações. Deus, ele é um Deus relacional. Deus ama se relacionar. Quando Deus ele cria Adão, ele descia todo final de tarde para poder se relacionar com Adão, para poder conversar com Adão. Este mesmo relacionamento fica explícito também no relacionamento de Deus com Moisés, no relacionamento de Deus com Abraão, ao ponto de Tiago escrever que Abraão era considerado amigo de Deus. Então você vai ver na Escritura Sagrada que Deus sempre procura desenvolver relação com a sua criação. Deus sempre está preocupado em manter uma relação, ou, naturalmente, quando nós fomos alcançados, essa relação, outrora quebrada pelo pecado, ela é refeita. Deus restaura essa relação. Cristo, através do seu sacrifício vicário, restaura essa relação. Então, Deus prioriza muito a questão da comunhão. A grande problemática na atualidade é que a maneira como nós lemos o texto sagrado, muitas das vezes, é com uma lente muito embaçada, uma lente muito contaminada. Nós olhamos o texto sagrado e acabamos utilizando o texto para poder sustentar ideias ou pensamentos que a Bíblia não sustenta. Mas aquilo que está em nós acaba com que nós extraiamos do texto o que não é proposta do texto. E eu vou explicar isso aqui para você, preste atenção. Quando nós falamos do livro de José, trazemos o texto de Gênesis e falamos sobre José. A primeira coisa que a gente pensa quando fala de José, quando a gente vai ouvir uma pregação, é o quê? Cuidado com teu irmão, porque ele vai te trair, não é isso? Aqui não, lá no Lins não, mas em outros lugares tem. Olha, cuidado, porque quem vendeu José foram os irmãos dele. Olha, cuidado, porque quem vendeu Jesus foi Judas, que era um dos discípulos. E cria-se um ambiente ou um tipo de pensamento em que as pessoas ficam assim na igreja, ó, é isso mesmo, Jesus, fala com ele, Jesus, como se fosse jogando indireto um para o outro. E Jesus achou, como se o nosso irmão, a pessoa que está do nosso lado, fosse a pessoa que ia nos trair. E aquele irmão lá que me inveja lá, está falando com ele agora, aí um bate o pé, isso Jesus, aí fica tem uns lugares que é assim, aqui não. E aí a gente percebe que a maneira como a gente lê o texto revela também aonde está o nosso coração. Quando nós deixamos de compreender a profundidade do texto, a gente fala de José o seguinte: José foi vendido pelos seus irmãos, Jesus foi vendido por Judas, que era dos seus discípulos. Agora a pergunta é, quando José recebe os seus irmãos, o que José faz? Ah, mas tinha Jacó e Esaú. Jacó roubou a primogenitura de Esaú. Cuidado com o irmão que vai roubar a tua primogenitura. Quando Esaú recebe Jacó, o que Esaú faz? Perdoa Jacó. O que José faz? Perdoa os seus irmãos. O que Jesus faz? Perdoa aqueles que estavam crucificando. Por que isso? Porque eram pessoas que de fato eram direcionadas por Deus e viviam uma nova vida com Deus. Não há como, irmãos, nós falarmos ou desejarmos ou ambicionarmos uma vida cheia do Espírito Santo se nós não temos comunhão uns com os outros. É absolutamente contraditório. É diametralmente oposto nós afirmarmos que somos cheios e não vivemos em comunhão com o nosso próximo. E perceba que a comunhão aqui, ela está em dois ambientes. Antes da descida, todos estavam reunidos. Jesus já havia soprado o Espírito sobre eles, e os discípulos que antes estavam perguntando um para o outro: e aí, quem é que vai sentar na melhor cadeira? E aí, quem vai ficar do lado do mestre? E aí, quem vai ser o maior no reino dos céus? Esses discípulos agora não estão mais pensando em coisas terrenas. Agora são os discípulos que estão reunidos orando. E quando desce o Espírito Santo, essa comunhão é fortalecida. Percebe que o texto vai deixar expresso que o Senhor é quem acrescentava as vidas que haviam de se salvar. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu me lembro quando era mais novo, eu ia na casa da minha tia, né, na casa do meu primo, e aí tinha hora que meu primo dava uma vacilada lá, né? A mãe dele começava a brigar com ele veementemente.
Quando eu vi ela brigando com ele, eu já sabia que era hora de quê? Hora de ir embora. Porque a gente não quer estar num ambiente onde há discussão, não quer estar num ambiente onde há briga, não quer estar num ambiente onde há desentendimento, não quer estar num ambiente onde há agressão. Deus só acrescentava as almas que haviam de se salvar porque havia comunhão a partir da manifestação do Espírito Santo. Você gostaria de entrar numa casa e ter briga lá? Você gostaria de chegar num ambiente e ter uma discussão? Você iria para algum lugar em que você só percebe desentendimento? Então a manifestação do Espírito Santo, ela exige de nós uma vida de comunhão, assim como Jesus tinha comunhão com o Pai. Ele vai orar ao Pai em João capítulo 17, dizendo que ele seja um como eu sou um contigo. A nossa comunhão revela se nós de fato somos cheios do Espírito Santo ou não. Se não passa apenas de um pensamento, de uma pseudo-espiritualidade, de uma pseudo-comunhão, de uma pseudo-igreja que não vive a comunhão como deve ser vivida. A gente vai observar exatamente isso. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, ele vai trazer uma perspectiva um pouco diferente. Paulo não vai citar um grupo, como ele faz em Coríntios, não vai tratar de um respectivo problema, quando ele faz em Colossos. Não, o apóstolo Paulo inicia Efésios trazendo louvor a Deus pela sua obra. Só que depois de falar dessa obra que Cristo faz, ele vai exatamente desenvolver agora a consequência dessa nova vida. E aí ele vai começar a trabalhar, se não me engano, a partir do capítulo 4, das relações que nós temos. Aí Paulo vai falar da relação que nós temos como família, da relação que nós temos na sociedade, da relação que nós temos no trabalho. Ele vai trabalhar na relação que nós temos conjugal, a relação entre escravo e servo, o nosso posicionamento no meio da sociedade, que revela que nós somos uma nova criatura cheia do Espírito Santo, porque a oração dele, assim como foi dito aqui pelo pastor, era uma oração para nós crescermos no conhecimento, na graça e enchermos do Espírito Santo. Então ele está falando o seguinte: se nós somos nova criatura, se nós estamos cheios do Espírito Santo, a consequência, as nossas relações têm que ser saudáveis. Ah, irmão, não adianta marchar no poder. Se chega na igreja, tu está em pé de guerra com o teu irmão. Não adianta, irmãos, você falar em línguas, cantar bonito, pregar bonito, usar uma gravata bonita igual a minha, mas na prática, nas relações, nós negamos a comunhão que o Espírito Santo nos propõe. Aí Paulo está falando, vocês são uma nova criatura? São. Então uma nova criatura, relação no trabalho, seja uma referência. Trate as pessoas com dignidade. Seja amoroso no modo de falar. Relacionamento conjugal, o marido se submete à mulher, a mulher se submete ao marido. Um relacionamento respeitoso. Pai e filho, o filho respeita o pai. E entende a autoridade do pai e da mãe, mas a mãe e o pai também entendem e não agridem o vosso filho. E o escravo e o escravo cuida do servo, o servo serve o seu senhor de maneira digna. Isso é o reflexo de uma igreja cheia do Espírito Santo. Só que nós vivemos num contexto, irmãos, e me perdoem a sinceridade, que nós mais parecemos inimigos do que irmãos. Porque nós vivemos um dia após o outro, tentando derrubar o outro, tentando achar um motivo para o outro, arranjando um problema com o outro, enquanto nós deveríamos estar unidos, fazendo o que a igreja pode fazer. Tem até que horas? 10. Então perceba, há uma importância nessa relação. E aí a gente percebe aqui que Lucas, ele vai então deixar isso claro, que eles perseveravam na doutrina, e percebe, começa pela perseverança na doutrina. É uma questão de continuidade, é uma questão de dedicação, é uma questão de você não abrir mão, você seguir firme e constante no ensinamento da doutrina. Então, o entendimento da Escritura me leva a olhar para o meu irmão e tratá-lo bem e cuidar dele. E aí, pouquinho antes de eu ministrar, eu olhei, estava vendo uma letrinha bem pequenininha ali. Aí eu olhei no telão ali e falei, é o ano do cuidado. Ah, meus irmãos. Às vezes a gente cuida de tanta coisa cheia de Espírito Santo, mas a gente não cuida da pessoa que está do nosso lado. Tem um texto em 1 Coríntios, capítulo 14, se eu não me engano, que o apóstolo Paulo vai falar sobre os dons. É muito interessante, porque ele trabalha referente aos dons, e ele vai falar o seguinte, olha, imagine, capítulo 14, versículo de número 23.
Pode colocar na tela, por favor, que é um texto que não é tão comum. Isso. 14. Pode ser 22. Isso, NVT, por favor. Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer. Portanto, falar em línguas é um sinal não para os que creem, mas para os descrentes. A profecia, contudo, é para os que creem e não para os descrentes. Ainda assim, se descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião de sua igreja e ouvirem todos falando em línguas, pensarão que vocês estão loucos. Percebe a preocupação do apóstolo Paulo quando está escrevendo isso aqui? Ele está preocupado com a maneira como as pessoas de fora, ao adentrarem na igreja, como elas vão reagir ao que está acontecendo na igreja. É claro que aqui fala de uma ordem de culto, mas mostra uma preocupação, que a maneira como nós nos comportamos aqui dentro vai influenciar diretamente as pessoas que adentram aqui. Então, igual eu falei anteriormente, se a gente chega num ambiente em que as pessoas se tratam mal, a pessoa que vai entrar vai falar o seguinte: eu não quero ficar nessa igreja. Eu não quero ficar nesse ambiente. Se a pessoa entra aqui, ela espera receber uma palavra, ela espera ser orientada, e ela chega, e ela não sabe se está numa igreja, ou num ringue, ou num coliseu, ela não vai ficar aqui. Então entenda, a nossa responsabilidade de manter a comunhão não é só para poder evidenciar que o Espírito Santo age na nossa vida aqui dentro, mas principalmente para aqueles que são de fora. Ou você acha que quando abre uma igreja a cada 5 metros, as pessoas que são ímpias, elas não falam: olha ali, tem uma igreja ali, outra igreja ali, eles não estão adorando o mesmo Deus? E eu não estou fazendo uma crítica à diversidade de igreja. Estou fazendo uma crítica à proliferação de igrejas sem compromisso nenhum. Eles mesmos não se entendem. Só que quando a gente fala de igreja, é muito grave, mas quando a gente fala de irmão, que nós estamos sentados lado a lado. Um outro ponto, eu sei que hoje não é Santa Ceia, mas vou fazer uma abordagem desse texto, eu acho interessante. Quando o apóstolo Paulo fala da Santa Ceia, também em Coríntios, ele vai falar que as pessoas comem e bebem sem discernir o corpo do Senhor. Então, Paulo está falando, eles estão comendo sem ter discernimento, sem ter um entendimento, sem ter uma clareza do que é a manifestação ou a cerimônia da ceia do Senhor. E como é que funcionava a ceia naquele contexto? Posso falar um pouquinho de Santa Ceia? Pode? Como é que era a ceia naquele contexto? A ceia funcionava assim. Era uma reunião de pessoas, naturalmente uma comunidade. Só que a comunidade de Corinto era uma comunidade muito diversificada. Tinha muitas pessoas que tinham poder aquisitivo maior e pessoas que tinham poder aquisitivo menor, que eram pobres, que eram escravos, às vezes, escravos dos ricos que estavam na igreja. E aí a reunião era basicamente, quem já foi naquela festa americana, que os homens levam refrigerante, as mulheres levam salgadinho, não é isso? Aí todo mundo se reúne para poder comer. Era basicamente isso. Era uma reunião de crentes em que eles celebravam essa comunhão. Por quê? Nós já compreendemos que o sacrifício de Cristo, ele nos une. Ele faz de nós um corpo, ele faz de nós uma igreja. A igreja é o que é por conta do sacrifício de Cristo. A cruz de Cristo tem uma estrutura, tanto na horizontal quanto na vertical. Na vertical, Cristo reata o nosso relacionamento com Deus. Na horizontal, o nosso relacionamento como seres humanos também é restaurado. Então, em Cristo, nós somos uma família, nós somos um povo, nós somos uma congregação, nós somos uma igreja que é o corpo de Cristo. Então, o apóstolo Paulo vai falar para ele o seguinte: olha, se a ceia do Senhor é uma expressão da comunhão, da unidade que eu proporcionei entre vocês, vocês estão celebrando isso sem executar isso na prática. Por quê? Os ricos chegavam primeiro, colocavam lá suas bandejinhas lá, colocavam lá seus alimentos e começavam a comer desesperadamente para poder saciar sua fome. Em contrapartida, os pobres chegavam depois e era a única oportunidade de o pobre fazer uma refeição um pouco melhor, dá para me entender? De participar. De repente chega lá, você leva a picanha contra filé e o pobre não tem, está levando lá o pãozinho de alho se der. Era a oportunidade de ele se alimentar com algo melhor. Só que as pessoas que chegavam primeiro, que eram as pessoas ricas, estavam um pouco se lixando para os pobres que iam vir. É por isso que ele vai falar, finalizar falando, esperem uns pelos outros. Mas ele também vai falar, quem tem fome, coma em. Então o apóstolo Paulo está falando o seguinte: vocês celebram a ceia, vocês bebem do cálice, no caso ali do que simboliza o sangue, vocês comem do pão celebrando, dizendo o seguinte: nós estamos celebrando a comunhão, mas na prática vocês não têm comunhão com ninguém.
Você está pouco se lixando com a necessidade do teu próximo. Você chega, pensa na tua bênção, no teu carro, na tua vitória, na tua porta aberta, e o irmão que está do teu lado, que tem necessidade, você pouco se importa com ele. Ou seja, você toma do cálice falando, eu estou em comunhão contigo, mas na prática você não tem comunhão com o teu próximo. Já percebeu que nós perdemos a sensibilidade da necessidade do nosso irmão? A gente quer tudo para nós. O culto da campanha é para mim. Ah, Senhor, abre para mim, faz para mim. Mas Deus está colocando alguém do teu lado, no meio da igreja, que está precisando do teu auxílio, e você ignora. Mas, bebe do cálice, come do pão, fala comunhão de Deus. Mas insensível à necessidade do próximo. Sabe por quê? Porque na ceia não tem rico, não tem pobre, não tem homem nem mulher. É todo mundo igual. Na manifestação, na cerimônia da ceia, é todo mundo igual. Ninguém é diferente de ninguém. Não tem aquele ali ganha 5 mil, e aquele ali só ganha o salário mínimo. Não tem isso. E aquele ali tem carro, aquele ali vem de ônibus. Não tem isso. Na presença, todo mundo é igual. As pessoas costumam utilizar muito o texto de Davi, não é isso? Davi e Mefibosete, que Mefibosete não tinha as pernas, mas quando ele sentava ali, né, era paraplégico, quando sentava na mesa, ninguém via deficiência de Mefibosete. Não é isso que os pregadores falam? Mas é na mesa do Senhor exatamente isso. Não tem diferença. Paulo vai escrever os Romanos e vai dizer que não tem mais judeu, mais grego, mais bárbaro, não tem mais nenhuma diferença. Em Cristo nós somos um corpo só. Talvez nós precisemos ser mais cheios do Espírito Santo, mas ser cheio do Espírito Santo, sensíveis à necessidade desse irmão que está do teu lado. Já percebeu o nosso tratamento, às vezes, tão arrogante? Ih, lá vem aquele cara lá. Olha ele aí, de novo, chegando atrasado. Você já perguntou, meu irmão, está tudo bem? Meu irmão, a paz do Senhor, senti sua falta. Ih, lá vem, irmão, Não veio nem um dia no culto, nem uma semana, apareceu ele hoje. Com uma cara mais lavada do mundo. Você sabe se ele está com algum problema em casa? Já ligou para ele? Acabou o culto, liga para ele. Meu irmão, senti tua falta. Como você gostaria de ser tratado? Um dos princípios do reino que Jesus aplica é: aquilo que você quer que os homens vos façam, façai vós a eles primeiro. O problema é que a gente quer ser cuidado, mas a gente não cuida de ninguém. Ah, o pastor não vai na minha casa. Você já foi na casa do pastor? Ah, a irmã do ciclo de oração não veio fazer uma oração aqui em casa. Você já foi lá, mandou mensagem para ela, para perguntar: minha irmã, posso ir na tua casa fazer oração? A gente só quer os nossos direitos, mas não cumpre com os nossos deveres. A gente tem problema, né? O pastor fala assim: vamos fazer um churrasco, todo mundo quer estar lá. Na hora da prova, todo mundo abandona o pastor. O pastor fica igual o Paulo lá em Timóteo, né? Todos me abandonaram. Então, a gente precisa entender que ser cheio do Espírito Santo não é só para que a gente possa falar em línguas estranhas, a gente possa pular, rodar, sapatear no poder. Mas essa manifestação do Espírito Santo precisa ser manifesta nas nossas relações. A nossa cordialidade, o nosso tratamento, irmãos. Às vezes nós somos tão secos, eu não sei de que a gente está cheio. Então a gente precisa ter essa compreensão, dessa sensibilidade. A igreja, ela vivia em comunhão e Deus acrescentava as almas que haviam de se salvar. Eles vendiam os seus bens. Por quê? Porque eles entendiam que eram um. Posso orar pela igreja? Glória a Deus. Podemos louvar um hino? Podemos? Acho que já tem, o Ministério Louvor normalmente já tem tudo engatilhado ali na mente. A gente louva, eu quero orar por você. Quero orar por você nessa noite, se coloca de pé.